Eu tinha 14 anos, estava na minha aula de literatura, a professora nos contava sobre os grandes clássicos, e eu me dei conta de que ela só tinha citado o nome de homens praticamente. Foi então que eu perguntei: professora, quando é que vamos começar a falar sobre as escritoras? E ela me respondeu: as mulheres só foram começar a despontar como grandes autoras na literatura praticamente no último século. E ainda assim elas são muito poucas se comparadas ao universo masculino. Dali em diante, eu percebi que esse não era um problema só da aula de literatura, mas era um problema da aula de física, química, biologia, história. Elas raramente apareciam nos livros. E eu fui crescendo, presenciando a nossa constante ausência. Entrei para a faculdade de Direito, no nome das salas de aula, no hall dos professores titulares, nas esculturas que estavam nos corredores. Pouquíssimas mulheres. Tornei-me procuradora da Fazenda, trabalhei em alguns ministérios, na Presidência da República, fui consultora jurídica. Nesses espaços, eu tinha que ir para várias reuniões. Reuniões em que seriam definidos os rumos das políticas públicas do país. E quem não estava lá de novo? As mulheres, exatamente. E assim eu passei por escola, faculdade, mundo profissional, sentindo a falta delas. Eu tinha a minha mãe para me inspirar. Ela tinha vindo de uma cidade do interior, trabalhando desde cedo, cuidando de dos irmãos. Na vida profissional, ela também conciliava o cuidado do lar e os desafios que ela enfrentava. E, embora ela fosse só sorrisos, eu sabia dos sacrifícios cotidianos que ela fazia para estar ali. E eu, assim como ela, tinha aceitado diversos desafios profissionais, amamentando a minha primeira filha. O que gerava um certo estranhamento era, no mínimo, curioso. Eu ter aceito aqueles encargos, tendo uma filha tão pequena em casa, ainda por amamentar. Ainda mais em espaços que não tinham sala de amamentação, não tinham horário alternativo, não tinham fraldário, enfim, não eram espaços planejados para mães nessa situação. E daí, continuei a minha trajetória. E os números estão aí para mostrar que essa dificuldade que eu enfrentava e que minha mãe enfrentou era uma dificuldade de muitas outras mulheres. Na Suprema Corte, aqui brasileira, nós só tivemos 3 ministras e mais de 160 ministros homens. Na Câmara dos Deputados, apenas 18% das cadeiras são ocupadas por mulheres, sendo que 52% da população é feminina. E o fenômeno é mundial. No mundo todo, temos apenas 6% dos países governados por mulheres. Contribuímos com a força de trabalho de 40% a 50% e geramos 37% do PIB mundial, mas só estamos em 8% dos altos postos. Enfim, as mulheres não estão nas mesas de negociação, nem no mundo financeiro, nem na esfera pública, nem nas decisões das políticas públicas, enfim, em diversos setores. E essa falta delas não é porque elas não querem estar ali ou porque elas não são competentes o suficientes, mas é um resultado de múltiplos fatores. São camadas e mais camadas de obstáculos, que passam desde a violência doméstica que elas sofrem em casa, até do teto de vidro, que as impede de alçar mais voos, até mesmo no inconsciente coletivo e na construção sociológica de séculos que nos faz acreditar que o lugar da mulher é dentro de casa, cuidando das crianças. E assim é que nós temos uma divisão sexual do trabalho, que os estudiosos chamam, também a economia do cuidado, a nos contar os dados, a nos dizer que 75% do trabalho de cuidado não remunerado é realizado por meninas e mulheres, o que equivale a 12 bilhões de horas por dia. E se esse valor fosse computado para a economia, 10 trilhões de dólares por ano. E essas mesmas meninas e mulheres estão afastadas das escolas, das universidades e dos espaços de decisão. Isso me faz lembrar da Hannah Arendt, quando ela diz da importância que cada um tem no mundo. Mas e as mulheres? Como vamos construir um futuro se não chamamos metade da população para dialogar sobre isso? E daí surgiram diversos estudos a comprovar como as instituições podem ser falhas justamente pela ausência das mulheres. A falta delas nos torna uma humanidade um pouquinho mais pobre, digamos, e deslegitima algumas das instituições. O que acontece é que temos leis, o direito,
a economia, nossa forma de trabalhar, nossos métodos de liderança, todos moldados ao longo de séculos sem perspectiva feminina. Até no direito tributário, até nas políticas tributárias, podemos ter injustiças. Se formos olhar um certo tributo federal, ele incide a 0% nas gravatas, mas a 14% nas maquiagens. O absorvente, item essencial para meninas e mulheres, inclusive para as meninas irem para a escola. 25% é a alíquota estadual, em média. Ou seja, os absorventes são tributados como se não fossem essenciais. E por aí surgem os estudos, o institucionalismo feminista, o constitucionalismo feminista, tributação em gênero, diversas pessoas a estudar como transformar essas instituições. Porque, se são construções sociais, elas podem e devem ser modificadas quando elas vinculam injustiças. E eu rompi o meu silêncio, assim como essas estudiosas todas romperam, numa tarde, num cafezinho, conversando com uma amiga minha de trabalho. Estávamos ali dividindo nossos incômodos sobre invisibilidade feminina, inclusive no nosso ambiente profissional. Chegamos à conclusão de que era hora de mudar a situação. Alguma coisa precisava ser feita. E naquele momento, um pouco antes de entrarmos numa reunião, criamos um movimento que fosse capaz de dialogar abertamente sobre o que estava acontecendo e de questionar padrões. Como a nossa instituição precisava ser modificada. Era nosso primeiro passo, e toda cultura organizacional emana das pessoas. Então, nós precisávamos alcançá-las. Fizemos uma roda de conversa, numa tarde de dezembro, chamamos várias pessoas para participarem. Naquele mesmo dia, criamos um grupo de conversas pelo celular. No começo, éramos só 5, mais pessoas chegaram. Hoje em dia, são muitas pessoas, muito mais do que 200. E, naquele instante, as mulheres começaram a vir até nós e a contar de tudo que elas sentiam, tudo que elas tinham vivenciado, sem elas mesmas saberem que aquilo não era uma experiência só delas, mas de várias outras mulheres. Era uma experiência compartilhada por todas. E como todo movimento cujo seu tempo é chegado, ele que cresceu quase que espontaneamente. Homens também participaram. Vários foram peças essenciais e agentes de vários dos nossos passos, de nossas transformações. Eles queriam ser agentes da mudança, uma mudança em que todos só têm a ganhar. Porque já há diversos estudos a dizer que quando uma instituição abraça a diversidade, ela incrementa os seus resultados, ela traz melhores resultados financeiros e, além disso, ela transforma o ambiente e deixa ele mais agradável para todos. Dificuldades? Tivemos, não foram poucas. As pessoas, às vezes, acreditavam que não havia tanta desigualdade assim entre homens e mulheres. Outros diziam que, tudo bem, as coisas vão se resolver com o tempo. Mas não é isso que os estudos nos dizem e não é isso que os dados nos trazem. Por conta disso, nós precisamos nos movimentar. E toda mudança não vem de um conjunto de silêncios, mas vem de uma reunião de ações e de vozes em andamento. E nós precisávamos nos mexer. E daí, mais advogadas vieram, estudantes, acadêmicas, criamos grupos de estudo, fomos em universidades, visitamos escritórios de advocacia, Ministério Público, falamos com juízas, ministras do Supremo Tribunal Federal, estivemos em vários lugares, falamos com meninas do Brasil todo sobre o futuro delas, fomos até escolas públicas, levamos doações, escrevemos artigos, livro, cartilhas de diversas formas, e por aí vai. Nós queríamos modificar a nossa realidade. Eu queria encontrar a minha mãe agora, se ela estivesse aqui conosco, mas ela não está mais nesse plano, e contar a ela que tem muito mais chão na minha frente do que tristeza nos meus olhos. E eu queria contar para minha professora de literatura que eu estou ajudando a escrever uma história que eu não estou escrevendo sozinha, mas com muitas vozes, uma história de transformação de instituições, uma história de um futuro em que minha filha, como ela já começou a fazer, não se pergunte onde estão as mulheres, cadê elas? Ou que meus filhos saibam que é possível uma pessoa ser mãe, líder, trabalhar e ser esposa sem grandes sacrifícios. Um futuro que eu convido todos vocês a fazerem parte. Seja estimulando a mulher do seu lado
a alçar mais voos, seja inspirando meninas, seja tentando construir um ambiente de trabalho mais acolhedor para pais e mães. Enfim, seja do jeito que acharem pertinente, até mesmo pensando em formas de liderança não lineares, porque chega de tanto passado no nosso presente. Eu já consigo imaginar um futuro em que é possível construir essas realidades todas, já consigo ver, até mesmo sentir. E eu convido todos a fazerem parte. Muito obrigada.